Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vai um café? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um sofrimento meu. E quero compartilhar porque eu sei que muitas das vezes também é sofrimento seu. Eu assumi uma turma semana passada para cobrir a licença de uma professora que ela não retorna mais esse ano por motivos de saúde. E eu tenho de entregar relatórios de todos os alunos, né? Foi solicitado pela coordenação para todas as professoras. No entanto, não tem nada pronto dessa turma, porque foi uma turma, enfim, que não teve uma professora fixa por muito tempo e etc, etc. E agora eu vou ter de produzir estes relatórios, uma loucura. E aí, então o que eu decidi fazer, né? O primeiro passo, eu falei, bom, preciso saber quais os alunos que sabem escrever, quais são os alunos que têm dificuldade, quais os níveis que eles se encontram. Então eu decidi fazer uma mega sondagem, assim, sabe? As sondagens que normalmente nós utilizamos são aquelas de palavras até certa série, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba e reescrita de um texto. Fiz tudo isso com as crianças, mas primeiro é uma turma de terceiro ano, mas eu decidi começar com a sondagem a partir de segundo ano, tá? Então eu fiz 4 sondagens com ele, pensando no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre do segundo ano. Primeira sondagem foi o textinho suco gelado, cabelo arrepiado, qual a letra do seu namorado. Depois a segunda, ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. A terceira, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. E no quarto bimestre, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé. Foi essa as 4 sondagens que eu peguei das orientações da própria SME, tá? Do segundo ano para desenvolver com o terceiro aninho. E acontece que depois disso eu fiz aí a 5ª sondagem, pensando no primeiro bimestre do terceiro ano, que foi a reescrita de uma história. Então eu fiz a leitura de uma pequena história também dentro das orientações da SME, fiz a leitura 2 vezes conforme a orientação e depois eu pedi que eles reescrevessem esse texto. E agora eu vou começar a fazer a análise. Então eu vou te mostrar aqui 2 folhinhas apenas, tá? Porque a intenção aqui não é ficar mostrando. Mas olha só, aqui de uma aluna que escreve até que razoavelmente. Aí aqui eu tenho este caso, olha só. Lembrando que nós estamos falando de terceiro ano, tá, Bru? Aqui está a reescrita. Olha, vou mostrar mais, vai, deixa eu pegar este daqui, olha só. Terceiro ano. Ó. Então essa é a minha situação. Ah, Lila, mas você só tem esses casos que você tá mostrando? Não, vou mostrar um caso pra você que é de encher os olhos, ó, quer ver? Deixa eu achar. E eu vou te mostrar pra você não falar que eu sou injusta também, né? Porque não é essa a intenção. Aqui, olha só que bonitinha. Deixa eu colocar o nome aqui que eu não... Ó. Tá vendo? Essa é a escrita destes alunos. E aí eu vou dar uma olhada, eu não contei ainda pra saber quantos alunos fizeram, mas vou começar a fazer o processo da análise. Como que eu vou fazer essa análise? Não vou seguir muito, me preocupar muito com o que a SME pede, mas sim o que eu quero aferir de verdade nesses alunos e ver o que pode ser feito por eles, tá? Embora nós já estejamos aí no final de novembro, não há muito que eu possa fazer por eles, mas pelo menos um relatório para o próximo ano, para as professoras, para que possa ajudar de alguma maneira, assim eu farei, tá? Então, primeiro eu vou fazer a análise para verificar quem é alfabetizado e quem não é alfabetizado, depois dos não alfabetizados, quem está em pré-silábico, silábico com valor, esse silábico sem valor, vou tentar fazer isso. E a partir disso começar
a fazer o relatório, tá? Porque uma segunda etapa que eu quero fazer também é o seguinte, depois de iniciado o relatório com essa questão da escrita, eu vou fazer uma segunda sondagem de leitura, tá? De leitura, então eu vou levar algum texto, vou chamar um por um até a minha mesa para tentar a leitura e aferir essa leitura da criança. Quero fazer também uma sondagem em matemática para verificar o conhecimento deles em relação a numeral e depois verificar o uso deles no caderno, porque eu já percebi que alguns não sabem ainda sequer usar o caderno, sabe? Não sabe utilizar a linha até o final. Então, se eu puder ajudar nesses últimos dias, serão nessas pequenas coisas. Então, na orientação de como usar o caderno, enfim, pelo menos utilizar a linha até o final, não é mesmo, Pro? Então, vou começar aqui, daqui a pouco eu volto para te mostrar como que ficou o resultado aí da sondagem, dessa primeira sondagem sobre alfabetizados e não alfabetizados, certo? Até mais. Oi, Pro, voltei, hein? Deixa eu te mostrar o que é que eu já fiz aqui. Primeira coisa, eu separei já as sondagens e já coloquei por nome assim, tá vendo? Então eu já montei os bloquinhos aqui de todos os alunos que fizeram, já está separado. Então eu recortei e colei em uma folha de almaço. É assim que eu costumo fazer porque aí eu tenho espaço de sobra para escrever aquilo que eu precisar. Se bem que eu gosto de escrever muito, então nem sempre é suficiente, mas como a gente tem poucos dias pela frente, será suficiente. Então eu fui colando primeiro, então eu coloco aqui, ó, tá vendo? Aluno, o nome do aluno e a folhinha aqui. Depois de colar, eu fiz um esqueminha aqui, ó, do que eu vou analisar para eu não esquecer, tá vendo? Um roteirinho, Pro. Olha aqui. E eu coloquei o que colocar nos relatórios, o que eu, como professora, gostaria de receber de informação de uma turma nova, né? Então, primeira coisa que eu vou analisar é a escrita. Então, eu tenho de falar sobre a hipótese silábica desse aluno. A maioria já é alfabético, tá? Embora tenha aí alguns problemas. Depois, como que essa criança utiliza o caderno, e aí nós temos bastante casos na realidade, que tem dificuldade de usar o caderno. Eles não entendem onde é que começa a escrever, né, lá no cantinho da margem, deixando apenas o parágrafo. Alguns começam no meio da folha, outros utilizam a linha até a metade, enfim. Então eu vou escrever sobre isso. Também em relação à fragmentação da frase, embora a maioria seja alfabético, eles têm dificuldade de fragmentar a frase, né? Ou seja, de separar as palavras. Então, por exemplo, se eu quero escrever o sapo não lava o pé, ele não entende que tem o sapo não lava o pé. Ele não entende que tem 6 palavras e, portanto, precisa existir separação. Ele escreve tudo junto como se fosse uma palavra só. O sapo não lava o pé. Então, essa questão da fragmentação da frase, tá? Segunda coisa que eu vou analisar com essas crianças, sondar, né? É sobre a leitura. Então, sobre a leitura eu não vou fazer nada demais assim. Vou fazer anotação só sobre consegue ou não consegue, se consegue com dificuldade ou com pouca dificuldade, enfim, mais ou menos isso. E talvez eu pense em alguma leiturinha assim um pouco mais rápida para perguntar, por exemplo, um parágrafo de algum texto e eu perguntar sobre o que é que tá falando, ou quem é a personagem principal, só para ver como que tá aí a interpretação e o raciocínio deles em relação a isso. E matemática, o que eu vou verificar em matemática? Primeiro, se essas crianças elas relacionam quantidade ao símbolo. Pode parecer uma coisa nada a ver, mas eles têm muita dificuldade. Então, às vezes, eles sabem contar os numerais de 0 até sei lá quanto, mas é totalmente decorado. Eles não entendem que, por exemplo, eu tenho 20 canetas e qual que é o número 20, como escrever o número 20. Então eu quero ter certeza se todos eles, eu acredito que neste caso em específico será uma pequena parte, uma minoria mesmo que talvez tenha essa dificuldade. Depois a formação numérica, e aí sobre a formação numérica tem aqui uma atividade, uma sondagem na verdade que é disponibilizada pela própria SME de números que as crianças precisam conseguir
montar. Eu vou utilizar ela mesma, uma vez que a SME usa todo ano o mesmo documento, então quem sou eu para mudar alguma coisa? Concorda comigo, Pro? Deixa eu achar aqui para eu te mostrar. Aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se dá para você ver. Tá vendo? Essa tabelinha aqui. E eu vou usar esses números do terceiro ano justamente que eu tinha usado com a turma do terceiro A. Olha. E aí tem de ver se eles sabem escrever números familiares e frequentes, opacos, transparentes, que terminam em zero, compostos por algarismos iguais, permitem observar o processo de generalização, né, tipo 2019, e o zero intercalado, por exemplo, 1023. Então eu vou seguir isso mesmo, e aí depois eu coloco o resultado. O que mais que eu fiz, para tentar ajudar o máximo possível? Olha só, em matemática eu vou trabalhar também com resolução de problemas. Se vai dar tempo, eu realmente não sei, né? Tanto é que assim, eu não vou me preocupar em querer desenvolver atividades com as crianças, por exemplo, usar o material didático deles, porque eu sei que isso vai ser né? Vou perder tempo com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar Vou escrever aqui no relatório sobre a escrita. E aí, essa semana, eu pretendo trabalhar um pouquinho da matemática. Então, na matemática, na resolução de problemas, por exemplo, eu tenho de trabalhar composição. Então, eu vou levar exercícios de composição para eles, e enquanto eles estão fazendo, eu vou chamando um a um na minha mesa para fazer a sondagem de leitura. Vou tentando aí encaixar conforme for dar certo. E então, eu fiz essa planilha aqui, ó. Tá vendo? Onde eu ainda tenho que preencher os nomes em ordem alfabética. E aqui tá os resultados que eu vou ter de colocar sobre a resolução de problemas. E como que se dá essa resolução de problemas? Primeiro, problemas de composição, de transformação, comparação, configuração retangular e proporcionalidade, tá? Também retirado tudo lá do documento de sondagem da Secretaria Municipal de Educação. Feito isso, eu vou colocar o resultado aqui porque depois eu consigo disponibilizar na pasta para a professora que recebê-los. Mas Isa, por que você está fazendo tudo isso? Quanto trabalho? Então, foi o que eu falei, é um pouco trabalhoso, mas eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de receber. Porque você concorda comigo que ao receber uma turma no início do ano, onde você tem todas essas informações, você já consegue direcionar um pouquinho do teu trabalho, fica muito mais fácil do que você ainda ter de começar a conhecer os alunos, pensar na primeira sondagem. Não que isso não vai acontecer a primeira sondagem, mas a primeira sondagem, ela acontece, por exemplo, lá para abril, de acordo com a orientação da SME. Então, se a professora tem essa planilha aqui, e a primeira sondagem que ela terá de fazer é apenas em abril, então, olha, fevereiro, março, ela terá 2 ou 3 meses aí para trabalhar com as crianças dela. Em cima de dificuldades, ela não estará trabalhando no escuro. Então, por isso que eu decidi fazer essa planilha aqui. Qual outra planilha que eu vou fazer? Também tem a planilha da composição dos números. Essa tabelinha que eu te mostrei anteriormente, eu ainda não montei, mas eu vou montar aqui, ó. Já peguei uma folha para montar. Como será? Que é o ditado numérico, né? E aí no ditado eu vou te mostrar da turma que eu tinha feito do terceiro A no início do ano. Início não, né? Meses atrás. Então, essa tabelinha aqui, ó. Essa daqui, tá? Que é o ditado numérico. E aí eu vou fazer uma tabelinha com todos os tipos de número, que são esses que eu já te falei, frequentes, opacos, transparentes e tal. São 2, 4, 6, são 7 tipos. Com os nomes deles, e aí depois eu tenho de colocar se eles escrevem convencionalmente, se eles se apoiam na fala para escrever, se eles utilizam representações diversas, que não sejam algarismo, ou que seja algarismo, mas numa versão trocada, espelhada, sabe? Que isso acontece. E se utiliza outras representações, como por exemplo, desenhos, símbolos, etc. Acredito que no terceiro ano isso não vai acontecer, tá bom? Mas eu já vou deixar prontinho para a professora. Então, é isso. No final das contas, eu acredito que vai ficar um relatório legalzinho, né, Pro? Depois, quando eu começar a desenvolver
O primeiro é que não vai ter como eu desenvolver o primeiro e vir mostrar pra você, porque eu vou fazendo todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, conforme as crianças vão fazendo exercício de composição, eu vou desenvolvendo aí a sondagem de leitura. Então, conforme elas desenvolvem a sondagem de leitura, eu já venho aqui para o relatório e já jogo o resultado, já falo, né, qual a minha visão e o que eu, enquanto professora, acho que pode ou não ser feito, enfim. Eu gosto de fazer isso, não que o que eu acho que tem de ser feito deve ser o seguido, mas pensando mesmo em possibilidades de trabalhos futuros, tá? Bom, eu acho que é isso. Inicialmente, vou ficando por aqui. Então, esse é o bloquinho de sondagem que eu vou colocar dentro dessa pasta aqui enquanto eu não entrego para a coordenação. Então, olha só, acho que vocês já conhecem essa pasta, foi utilizada com a outra turma, tá? Ah, deixa eu te mostrar aqui, ó, porque eu tô falando da sondagem, tem um exemplo aqui pra você, ó. Documento, tá recortado, porque eu saio recortando tudo, mas essa é de matemática, só pra você ter uma ideia. Documento orientador para a sondagem de matemática, tá? Da própria Secretaria Municipal de São Paulo. E o de português, ao invés de ser vermelho, é azulzinho. Se você tiver interesse em dar uma olhadinha, é só dar um Google, escreve lá, sondagem de língua portuguesa SME, e vai ser o primeiro, provavelmente, a aparecer para você ter acesso. É um PDF, tá? É só baixar e você vai ter acesso tranquilamente. E aqui a minha lista, como eu já te falei, do que é que eu vou... Ah, faltou uma coisa né, o tópico 4, que é sobre comportamento. Mas como assim comportamento, Lila? Não exatamente sobre o comportamento, mas, por exemplo, tem uma criança lá que ele tem... ele passou já um período por psicopedagoga, e a psicopedagoga fez um relatório dizendo que possivelmente ele pudesse ter hiperatividade e tal, só que aí não foi pra frente, a gente não tem uma certeza disso. Mas eu passei a olhar também, analisar, e em relação a este menino especificamente, eu decidi fazer um trabalho diferenciado. Porque nós não temos certeza se ele tem hiperatividade, mas pra mim, e você acredita que eu até sonhei com esse menino, nossa, é uma loucura. Mas ele não para quieto. Então, já que ele não para quieto, eu não preciso de um laudo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar com ele de uma maneira diferente, vou desenvolver mais atividades, vou deixá-lo mais próximo de mim, e assim vai indo. E aí essas questões eu vou colocando também no relatório, assim como das outras crianças, né? Primeiro, como que é o relacionamento deles com os colegas ou com os professores, tudo isso, né? Que é importante também de saber porque influencia, tá bom? E o que mais na hora eu achar ali que é importante. Bom, eu gostei muito de ter compartilhado com você, mas esse processo aqui da minha vida docente vai dar um trabalhão e vou ter que correr bastante, mas tá tudo bem. Se você gosta de vídeo assim, deixa seu like. Se você também achar que deve compartilhar com alguma colega para dar uma ideia de como desenvolver os relatórios aí descritivos, também o faça. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, agora é a hora. E não esqueça, ative o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que estarão por aqui. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um beijo. Até mais. Tchau.